potência, resistência, racismo, força. elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível! Estamos aqui para um encontro muito especial do Zap Delas, de mais um Zap Delas, com uma convidada especialíssima, que é a Marília de Vilar Mazeto, e ela vai contar para a gente sobre desigualdade de gênero. Tudo bem, Marília? Eu gostaria que você se apresentasse para essa mulherada que está te ouvindo. Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Primeiro eu gostaria de fazer a minha descrição para aquelas que estão nos ouvendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos um pouco branco, um pouco mais morena. Hoje estou com uma blusa de bichos, né? Como a gente fala, um chale laranja, uso meus óculos. Tenho 68 anos de vida e estou muito feliz de estar aqui podendo falar de um tema que eu gosto muito. Na minha formação foi esse tema que eu sempre trabalhei. E como cidadã do mundo, que eu me apresento assim, eu sou a Marília Cidadã do Mundo, onde tiver diferenças de gênero ou violência, eu estarei lá. E hoje eu estou aqui. Tá, então vamos aproveitar essa apresentação maravilhosa para saber como é que você define desigualdade de gênero. Então, nós podemos dizer que desigualdade de gênero tem a ver muito com o privilégio de algum gênero sobre o outro. Então, quando nós definimos desigualdade de gênero, nós podemos dizer que houve, desde o começo da humanidade, uma desigualdade de seres humanos em detrimento a outros. Podemos dizer que nós criamos no mundo o binômio homem e mulher. E não é só esse gênero que existe. Existem as identidades de gênero que precisam ser respeitadas e precisam ser colocadas no mundo onde a cultura se faz presente. E a desigualdade de gênero, ela gera e vai gerar sempre violência quando um gênero está em detrimento ao outro. E é isto que é a grande consequência desastrosa da desigualdade de gênero. São as violências ocasionadas por isso. E aqueles que têm identidade de gênero não são aceitos ainda no mundo, né? Podemos falar dos transexuais, dos homossexuais, dos bissexuais e todas as identidades que as pessoas se fazem identificar. E isso também ocasiona violência. E quais são os fatores que contribuem para essa desigualdade, Marília? Então, são fatores importantes. Há uma complexidade muito grande, mas os fatores é a história da humanidade, de que a mulher sempre teve algo que, no valor da vida dela, eu costumo dizer assim, bem pedagogicamente, nós tivemos casinhas que foram colocadas para a mulher e casinhas colocada para o homem. Então a mulher sempre esteve dependente deste gênero homem. Financeiramente, nós muito poucos na humanidade, posso dizer pela minha idade, o quanto nós não tivemos uma visibilidade do que era importante financeiramente para a nossa vida. Então, economicamente, dependemos muito do gênero homem. Nós podemos dizer que a mulher tinha uma casinha que ela precisava estar no lar, fazendo os seus trabalhos, ela que cozinhava, ela que lavava, ela que passava. Profissionalmente, nós só podíamos ser professoras, uma ou outra mulher que se destacou diante da humanidade. Mas a maioria das mulheres só podiam ter uma profissão, que era ser professora. E aí tem uma peculiaridade que eu gostaria de dizer. Na minha casa, somos 7 mulheres. As 7 precisavam se formar como professora antes de escolher qualquer profissão. Então veja você, o quanto a cultura marca essa desigualdade, essa diferença de poderes. A mulher, até hoje ainda, ela carrega nos seus valores esse tipo de cultura que colocaram em nós como uma casinha, uma história que se veste a questão de gênero. E já diferentemente, os homens tinham poderes econômicos, demandavam dentro de um sistema capitalista, eram os homens que podiam ter voz e vez na comunidade desde os primórdios. Nós nunca tivemos uma pajé mulher. Tivemos não, se você for buscar,
Eu não conheço. Eram todos homens que demandavam as tribos. E daí você vem para a questão grego-romana e trazem os homens como os imperadores. Então, tudo isso vai trazendo as desigualdades de gênero. Isso sem falar até no direito de voto, né, Marília? Isso, nós aqui no Brasil, só em 1932, nós conseguimos dizer: eu sou alguém, um ser humano, com direitos humanos adquiridos, portanto, nós podemos votar. Então, isso faz a diferença politicamente. Vejamos hoje a nossa representatividade no Congresso Nacional, nos estados, nos municípios e, quando tivemos uma presidente, o quanto ela não foi respeitada por ser mulher. Então, eu gostaria de deixar este marco político aqui. O quanto as mulheres, ainda hoje, como governadoras em alguns estados do Brasil, muitas vezes são vítimas de chacotas. E isso é uma coisa muito séria e nós mulheres precisamos aprender a defender nós mulheres em qualquer lugar. Eu costumo dizer que mulher faz o que ela quiser e ela deve estar aonde ela quiser. Ninguém pode demandar a vontade de uma mulher. Isso é violência, se você quiser demandar o lugar onde a mulher tem que estar. E qual o impacto dessa desigualdade, tanto para as mulheres de uma forma geral, quanto para as mulheres periféricas e negras? Tá, então vamos lá. Nós temos aí, saiu agora, dia 10 de julho, o Anuário da Segurança Pública. Por ali você pode ver os impactos. Nós sofremos muito com abusos sexuais e estupros. 6 minutos no nosso país uma mulher é estuprada. Nós estamos aqui agora falando, conte 6 minutos uma mulher está sendo estuprada no Brasil. Isso é uma consequência grave. Por quê? Porque o detrimento do homem sobre a mulher é tão agudo que acham que o nosso corpo é domínio deles. Isso foi uma das grandes questões da humanidade. E culturalmente, nós éramos mulheres que servíamos para os homens. E isto dá o direito de sermos abusadas ainda hoje e a cada 6 minutos uma mulher ser estuprada no Brasil. Isso é um dado alarmante, né? Alarmante, saiu agora, 10 de julho de 2024. Eu não estou falando do passado, estamos falando agora. A outra consequência grave são as questões de nós termos acesso às empresas como CEOs, diretoras. Fico muito feliz de saber que hoje nós temos uma mulher dirigindo um banco, né? E isso é importante, porque nós não tivemos essa cultura. A outra consequência está no domínio do lar. Quer dizer, aquilo que a gente identifica como algo seguro na sua vida, onde você adentra aquela porta, você pode sentir que você está em segurança. Não está. Isso é um engano para todas nós. Nós precisamos ter muita consciência disso. Porque, na verdade, aonde está o maior índice de violência contra a mulher e contra as meninas? Dentro dos lares onde você pensa que tem segurança. O índice de feminicídio, segundo outra consequência grave, porque o homem não compactua na separação. Ele tem um dado muito interessante no nosso relatório de avaliação de risco, é do mundo todo. Nós tivemos aí uma parceria muito grande com a Europa, Portugal, Itália. O que esse anuário traz, o que esse relatório traz? Ele traz exatamente isso. Quando o homem diz, você não é minha, não será de ninguém, já é um prelúdio, começa a questão do feminicídio. Isto é muito grave, é uma consequência gravíssima de que o gênero homem acha que ele tem poder sobre a mulher, em todos os sentidos. E eu esqueci de dar o dado, também o Anuário de Segurança Pública agora aumentou 6,1% o número de feminicídios no nosso país. É um aumento grande. E quais são os direitos que estão garantidos pela nossa legislação, Marília? Então, vamos lá. Nós temos aí, desde 1988, nós tivemos alguns ganhos na nossa Constituição Federal, enquanto direito que vai balizar a vida na sociedade e as suas relações. Nós não era mais o homem a cabeça do lar, né? Nós ganhamos também na Constituição a liberdade como ser humano.
A ONU Mulher traz muitos direitos, mas o grande ganho que nós tivemos foram as lutas feministas, que vêm desde 1970, né? Lutas fortes que nós mulheres precisamos conhecer, porque foram mulheres que saíram para lutar para que nós pudéssemos ter direito na Constituição Federal de 1988, mas infelizmente a lei que rege o nosso país, o Código Civil, ela veio muito tardiamente dizer que nós não éramos dependentes dos homens, né? Agora, em 2006, nós temos aí uma lei que nós também ganhamos com a questão de violência doméstica e familiar, que vai conceituando essa desigualdade de gênero de uma forma em que como ela estabelece violências psicológicas, violência moral, violência patrimonial. Eu gosto de deixar sempre a física pelo fim, porque, sabe, nós precisamos entender que a violência física, quando ela chega na física, ela já passou todo o ciclo da violência. Então, o último ato desse ciclo é o feminicídio, mas não é a violência doméstica que estabelece uma forte problematização para a mulher. O que mais traz trauma para a mulher é a violência psicológica e moral. Então nós precisamos saber que esses ganhos da lei que nós tratamos como Maria da Penha, em 2006, foram ganhos importantes. Em 2021, um outro direito que nós lutávamos muito, quem trabalha com essa questão, foi que a violência psicológica tornou-se um crime dentro do Código Civil. Então nós estamos ganhando espaço legalmente. E isso é importante que nós mulheres tenhamos todas, tanto aquela que vive na comunidade, quanto aquela que longínqua de qualquer rede de apoio, nós possamos entender as necessidades delas. Então, quando você me pergunta a diferença, é exatamente isso. É nós entendermos que as desigualdades econômicas e sociais, elas são desigualdades porque nós a criamos culturalmente. Mas o que aquela mulher da comunidade, ou aquela longínqua, vamos dizer, as ribeirinhas, as quilombolas, as indígenas, elas sofrem as mesmas violências por serem mulheres e meninas. Então é um dado importante para que nós tenhamos isso muito seriamente. 82% das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar ou assédio são negras ou pardas, né? Aí a gente precisa qualificar mais, eu não estou com o relatório aqui, mas por quê? Porque nós julgamos que que as raças são inferiores. Nós, por exemplo, entendemos que as mulheres que têm uma condição social melhor ou que são brancas, assim dizendo, elas são superiores às mulheres negras. E isso você leva para a comunidade, e isso você leva para as pessoas que estão na educação, por exemplo. Por quê? Porque está em você. O valor disso está em você. E é um valor que destrói, é um valor que machuca, é um valor que não pode existir. Principalmente nós mulheres precisamos nos identificar que mulheres somos e por que estamos no mundo. Essa é uma realidade. Tá. E o que impede da gente ter uma sociedade menos desigual nas questões de gênero? Muito boa pergunta. Quero dizer que o que impede é exatamente a cultura que foi estabelecendo valores em nós, onde nós aprendemos que há uma verticalidade nas relações e não uma horizontalidade. Quando você não tem essa horizontalidade, você vai fazer o quê? Você vai ter um poder para que o outro seja desigual. Você pode ver em qualquer relação humana, quando você não estabelece a horizontalidade ou que você não estabelece o diálogo, você leva isso para uma violência. E é isto que impede, é exatamente aqueles valores que estão em nós e que no senso comum a gente o reproduz. Vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Nós temos músicas que vão denegrir o gênero mulher. É só a gente ouvir. Nós temos piadas que não fazem sentido para a questão da humanidade.
nós temos ações ainda de homens no poderes que vão ofender, vão machucar. Isso acontece muito em empresa, né? Nós temos muito mais aqueles que vão legislar as leis que vão balizar a nossa relação na sociedade, são homens. E como isto é algo que vai se concretizar na sociedade, a lei sempre tem um caráter de verticalidade na questão de gênero. Apesar de nós termos já ganho bastante na nossa vida, na nossa fala, só de estarmos aqui hoje falando e ter vários projetos que lutam contra isso, né? Hoje nós estamos aprendendo um letramento do que é racismo. Eu mesmo desconhecia, hoje eu estou aprendendo. Por quê? Porque não vivi essa realidade. Quando você não vive a realidade, você tende a levar esta realidade para um senso comum sem um valor humanitário. Esse é o grande problema dessas diferenças de gênero. E quais são os principais desafios e barreiras que as mulheres enfrentam ao buscar a justiça, né? Com relação à desigualdade. Muito boa pergunta. Primeiro, eu entendo que ao longo da minha vida são 40 anos lutando com essas questões, né? Estou em vários projetos e a gente ouve, a gente sabe, nós não estamos só no Brasil, nós estamos no mundo. O Brasil tem uma legislação muito adiantada, onde vários países do mundo não têm, né? Principalmente os europeus. A gente luta muito quando uma mulher brasileira está lá. Agora mesmo estamos com uma assinatura de que as mulheres brasileiras sofrem violência em outros países e elas fogem com seus filhos e quando elas chegam aqui, a lei permite de que esse pai venha buscar essa criança e leve para o país dela. Agora nós estamos aí no Congresso batendo que mude essa legislação. Bom, e aí você me pergunta, vamos lá. Eu ouço mulheres em todos os cantos deste país, para entender um pouco, mas não mulheres que vivem no mundo urbano. Mulheres que vivem longe da sociedade urbana. Mulheres que têm 8 horas de viagem de barco para ser atendida. Em qualquer política pública, elas têm que subir rio acima para serem atendidas. Não existe nenhuma rede que permeie o atendimento da violência contra a mulher ou de outras questões que são relacionadas a políticas públicas ou parcerias público e privadas. Esse é o grande problema. Quando você não tem uma rede fortalecida em que ela possa dar um atendimento imediato às necessidades daquela que te procura, ou seja, daquela mulher que te procura, você vai ocasionar problemas e traumas para o resto da vida dessa mulher. Dando um exemplo aqui para vocês. Quando eu chego numa delegacia de polícia que é a porta de entrada de uma violência, seja ela qual for, mas vamos colocar a de gênero, entre homem e mulher. Você tem pessoas não sensibilizadas com as necessidades de uma mulher. Ou seja, quem está lá na frente, atendimento, não está sensibilizado. Não adianta ser letrado. Você tem que ter a sensibilização de como atender aquela necessidade daquela mulher. Porque ela não vai chegar para você de imediato e contar tudo o que acontece. Se estabelece uma relação de confiança onde você pode contar aquilo que você entende na hora do seu desespero, mas nem sempre é a sua necessidade. Então, nós precisamos entender que uma rede sensibilizada, capacitada, uma rede em que entenda aquela mulher que é a mulher longínqua, que não tem atendimento, a mulher que tem um atendimento rural, a adolescente menina, a mulher grávida, a mulher com problemas de saúde mais sério. Quer dizer, quando você atende uma mulher que vem até você, seja lá qualquer serviço, que ela precisa ter as suas necessidades supridas naquele momento e não tem uma rede que compactue as políticas que não se conversam, é um problema. Essa mulher longínqua, por exemplo, no Acre, tive agora em março no Acre,
fui até essas mulheres, subi o rio 8 horas de barquinho, mas são mulheres fortes, são mulheres que lutam pela sobrevivência diária, mas não deixam de sofrer a violência, porque elas não têm uma rede compactuada que vá atendê-la em todos os segmentos necessários. Então, isto é o nosso maior desafio, de que a rede possa funcionar de tal maneira. Você já viu a trama de uma rede? Ela não é aberta, ela é toda fechada. Por isso que você não cai da rede quando você deita. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque quando uma rede está algo aberto, você corre o risco de cair. Então, quando você não tem uma rede de uma política pública eficaz, eficiente, você leva a problemas muito mais sérios no nosso país. Então, as políticas públicas que devem estar com esse entremeio dessa rede, nós podemos dizer que é a política da segurança pública, a política da saúde, a política da habitação, que eu quero dizer aqui que é um grande problema para a mulher. A mulher mora no mesmo lugar em que está este homem, ela precisa sair daquele ambiente para ter saúde mental, ela não consegue, porque ela não tem para onde ir. Então, nós não temos uma habitação, uma política habitacional que condiz com a realidade dessa mulher, das necessidades dela. Isso a política de segurança não entende, a política da educação não entende, a política da saúde não entende, a política da infraestrutura não entende. Então, o grande nosso desafio é fazer com que essas políticas se comuniquem em qualquer lugar que tiver seres humanos. E nos relacionando a essa desigualdade de gênero que leva a uma violência imoral, porque violência é algo imoral, nenhuma lei compactua com violência. Então, quando a gente percebe que é preciso atender às necessidades humanas de um ser humano, principalmente quando há uma desigualdade de gênero que gera violência, nós precisamos entender que rede existe para atendimento a essas questões da desigualdade de gênero. Esse é o grande desafio nosso. E aproveitando essa afirmativa, considerando essa realidade, como é que nós mulheres podemos acessar a justiça de uma forma mais eficaz? Pois é, nós precisamos ter mais mulheres na justiça, em primeiro lugar. Mulheres mais informadas, mulheres mais capacitadas, mulheres que entendem a necessidade de outra mulher, nós não podemos ter mulheres que concorram com outra mulher, porque aprendemos a concorrer com outra mulher, né? E isso é um problema muito sério. Então eu costumo perguntar sempre o seguinte, quando eu vou falar sobre a questão da violência: que mulher você é? Como você se vê como mulher no mundo? Como é que você enfrenta as questões da justiça quando uma mulher sofre uma violência, um assédio moral? Como é que você vê isso? Você primeiro precisa entender os seus valores como mulher que sofreu um poder durante a história da humanidade e saber o que você quer hoje para as mulheres no mundo. Aí você começa a ter percepções de como o poder judiciário pode nos enfrentar, entendeu? Como é que nós podemos enfrentar esse poder? Porque agora mesmo nós tivemos um desembargador, e eu posso falar, porque saiu na imprensa, que disse que as mulheres estão correndo atrás de homens. Veja que formação de um homem que se diz ter poderes e que diz isso de uma mulher. Quer dizer, nós estamos numa luta muito grande contra ele, porque não se diz isto em momento algum. Quer dizer, nós estamos voltando à questão do começo dos primórdios. A mulher, ela serve para o corpo. É isso que ele quis dizer. Então, é o enfrentamento mesmo. São as lutas cotidianas, é a consciência de vida que nós mulheres precisamos ter, é ter conhecimento. Porque quando alguém chega até nós e quer impor algo, nós precisamos ser firmes e ser gentis. Esta é a grande questão. Eu posso ser firme, eu não preciso erguer minha voz e ser abrutalhada para aquele que
é de outro gênero que está no poder e que vem até nós. Quando nós temos conhecimento, nós ouvimos e depois falamos aquilo que nós pensamos. E nessa realidade, que recursos ou instituições a gente tem disponíveis para que, né, nos proteja? Isso, então, vamos lá. Nós temos muitas parcerias, eu acho que eu gostaria de dizer. Nós temos hoje, no nosso país, eu vou falar do nosso país, nós temos algumas juízas que estão muito, eu estou falando do Poder Judiciário agora, que estão muito empenhadas em trabalhar por nós todas mulheres, porque elas têm o poder, até porque representam o Estado para a questão da mulher. Eu convivo com algumas que a gente consegue conversar, consegue dialogar. Precisamos de delegadas também, eu convivo com delegadas muito importantes, mas também já convivo com outras que não entendem a questão da necessidade da mulher. Enfim, como eu disse que é cultural, nós temos que ver que essas mulheres carregam como nós as mesmas coisas. Delegadas que estão ali à frente dessas mulheres, que são as portas de entradas de qualquer necessidade humana, que se refere à luta pela sua sobrevivência, são mulheres, são delegadas que estão no poder, mas que veem a mulher na sua perspectiva humana e não na perspectiva de qualquer mulher, seja ela negra, seja ela trans, seja ela hétero, seja ela menina, seja ela mulher adulta, seja idosa. Essa é uma coisa importante que nós precisamos ter. E outra coisa importante, as empresas precisam abrir para isso, né? A gente tem aí uma empresa chamada Consolidar e Diversidade, que luta pela inclusão. Uma delas é a questão do combate a assédio sexual e moral dentro das empresas, até porque tivemos uma lei em 2022 que obriga, né, a todas as empresas terem essa formação de combater assédio moral e sexual. A outra questão essa questão está na comunidade. A comunidade precisa começar a ter um outro olhar, né? E como é que a gente faz isso? A gente trabalha com rodas de conversa em várias comunidades, né? Eu sei porque eu faço parte de 3 projetos que a gente está na escola hoje, num combate à violência para uma cultura de paz. Estamos nas comunidades do Brasil e do mundo para poder trabalhar a questão do fortalecimento das redes em cada município. Então, Marília, eu queria saber que mensagem, né, que você pode deixar para as mulheres que estão nos escutando, né, nos vendo aí, sobre essa questão da luta contra a desigualdade de gênero. Então, muito bom você me perguntar a mensagem, porque a minha mensagem vai ser uma mensagem de que nós, em primeiro lugar, precisamos nos olhar como mulher. Eu já falei durante a nossa entrevista, a nossa conversa, que é melhor, né? Nós precisamos entender que mulher somos e o que queremos do mundo como mulher, né? Num segundo momento, nós precisamos ir desconstruindo aos poucos, essa é a minha mensagem que eu deixo, aquilo que nós temos de receios, de se colocar, de falar e de entregar também as nossas decisões, as nossas escolhas aos outros. Mulheres, não entregue aos outros. Entendam como é que você está neste momento. Às vezes a gente precisa procurar uma orientação da nossa área mais mental para entender um pouco. Não entregue, eu quero deixar aqui, não entregue ao outro o seu direito de escolha. Se você quer um mundo mais igual, sem essa desigualdade de gênero, você tem que estar à luta para isso. E nós temos várias entidades que hoje lutam para que possamos desconstruir essa desigualdade. Então a mensagem que eu deixo é: seja vocês, sejamos nós e façamos para que o mundo seja melhor entre gêneros, a dialogar com as pessoas de uma forma firme, mas
pelaquilo que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero do mundo como mulher hoje. É isso. Obrigada, é a minha mensagem. Marília. Eu estou sempre à disposição.